Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Observador. Edição das 9, com a Carla Jorge de Carvalho. As assembleias de voto abriram há 1 hora em Portugal Continental e na Madeira. Nos Açores começa agora a votar-se para eleger o próximo Presidente da República. Esta segunda volta, Carla, fica marcada pelas tempestades que têm atingido o país. E que levaram para já 3 municípios a adiar por uma semana a votação: Alcácer do Sal, Golgã e Arruda dos Vinhos. Já nos concelhos de Santarém, Leiria, Rio Maior e Cartacho registram-se adiamentos apenas em algumas das freguesias, também por causa dos efeitos do mau tempo. Os eleitores destas localidades vão poder votar no próximo domingo, dia 15. Em causa está a escolha do sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa. Será António José Seguro ou André Ventura. Foram eles os dois mais votados no dia 18 de janeiro. No primeiro sufrágio, Seguro teve 31,1% dos votos, Ventura 23,52%. A segunda volta histórica acontece numa altura em que Portugal vive um contexto adverso por causa das 3 tempestades que atingiram o país nas últimas 2 semanas e que levou à declaração do estado de calamidade em 68 concelhos. E Marcelo Rebelo de Sousa não esqueceu estas adversidades na mensagem de ontem à noite. Foi a partir do Palácio de Belém que o Presidente da República deixou um último apelo ao voto. Quase a terminar o mandato, Marcelo deixou a principal palavra para as pessoas afetadas pelo mau tempo. A todos vós agradeço a resistência, a coragem, a determinação de não ceder, de não largar 1 centímetro do que é vosso. A todos vós agradeço a resposta dada no dia 1. A vossa resposta foi votarem. Votarem em massa e também nas áreas devastadas, também no voto antecipado. Um país de lutadores, é assim que Marcelo Rebelo de Sousa se refere a Portugal, reforçando a importância do voto neste dia. Votar amanhã é como votar na pandemia em estado de emergência, ou agora, 4 dias depois da tragédia. Votar amanhã chama-se vencer a calamidade e refazer o nosso futuro. Votar amanhã chama-se liberdade. Votar amanhã chama-se democracia. Votar amanhã chama-se, acima de tudo, Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa, neste último apelo ao voto, numa mensagem ao país feita ontem à noite a partir do Palácio de Belém. A Comissão Nacional de Eleições também apela à participação e pede as melhores condições para os cidadãos exercerem o direito de voto. Aqui num comunicado, a CNE recomenda que sejam organizados transportes públicos especiais para os eleitores que se encontram em zonas onde a mobilidade possa vir a ser afetada. Pede também aos eleitores para que confirmem o local de voto antes de se deslocarem às urnas, isto porque pode haver alterações, sobretudo nas zonas que foram afetadas pelos últimos temporais. Há mais de 11 milhões de eleitores aptos para votar. António José Seguro vota daqui por 1 hora. Está previsto que seja às 10 da manhã, nas Caldas da Rainha. André Ventura, o outro candidato, vota ao meio-dia no Parque das Nações, em Lisboa. E a Rádio Observador tem uma emissão especial preparada para acompanhar a noite eleitoral. Arranca mais logo, a partir das 6 da tarde. Ao longo desta manhã vamos também acompanhar o início da votação. Entretanto, Carla, triplicou o número de pessoas sem energia. São agora quase 170 mil clientes. É o mais recente balanço da Redes, que admite um retrocesso nos trabalhos de recuperação. E isto por causa da passagem da depressão Marta ontem pelo território. Os números referem-se precisamente ao último sábado. Havia cerca de 56 mil clientes sem energia. O número disparou, entretanto, para 167 mil. Em entrevista à RTP, o presidente da E-Redes, José Ferrari Careto, explica que a sucessão de tempestades veio dificultar ainda mais o trabalho de reposição da energia. Nós, durante a madrugada desta noite, alcançámos o número de 56 mil clientes sem energia.
Entretanto, as condições atmosféricas agravaram-se com o Leonardo, com a Marta, e a situação degradou-se. Neste momento, nós temos na zona de impacto de Christine 123 mil casas sem energia e temos no total do país 167 mil clientes também sem energia. O ponto de situação feito ontem à noite na RTP Notícias por José Ferrari Careto. Leiria, Santarém, Castelo Branco e Coimbra são as zonas mais afetadas pela falta de abastecimento energético. O governador do Banco de Portugal diz que é inaceitável que as populações fiquem durante semanas sem luz e comunicações. São críticas feitas por Álvaro Santos Pereira numa publicação na rede social X. O antigo ministro, atual governador do Banco de Portugal, aponta o que diz ser uma ausência de trabalho preventivo contra catástrofes e diz que Portugal anda sucessivamente a correr atrás do prejuízo. Por isso, Álvaro Santos Pereira aponta para a necessidade do país começar a preparar-se para futuras tempestades. E Carla, a chuva deve dar algumas tréguas durante o dia de hoje, mas a Proteção Civil alerta para a possibilidade de derrocadas. Este alerta é feito pelo Comandante Nacional, Mário Silvestre. Um talude, um muro, uma vertente, daqui a pouco pode ravinar. E, portanto, alerto e continuamos a alertar para que todas as pessoas que vivam perto destas zonas, que tenham cuidado, que olhem para estas vertentes. É crítico que consigam olhar para isto, consigam ver, informem os serviços municipais de proteção civil e tenham cuidados de segurança relativamente a esta matéria, porque está a atingir, sem dúvida nenhuma, proporções também elas bastante significativas. Ainda assim, a chuva deve dar algumas tréguas durante o dia de hoje, apesar deste apelo deixado pelo Comandante Nacional da Proteção Civil. Olhando para as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, hoje colocou apenas Guarda e Castelo Branco sob aviso amarelo por causa da queda de neve. Já na costa litoral, os avisos laranja foram há pouco atualizados para amarelo. São 9h06, vamos ainda ao desporto. O Benfica recebe hoje no Estádio da Luz o Alverca. E a equipa encarnada não tem margem para erro. Está neste momento a 9 pontos do Futebol Clube do Porto e a 5 do Sporting. E esta é a jornada de clássico. Ainda assim, na antevisão do encontro, José Mourinho avisa que de nada vale o resultado do Dragão se o Benfica não fizer o que tem a fazer. Depois de um empate no último jogo, obviamente a vitória é o único resultado que nos interessa. E é a vitória o único resultado que nos pode deixar, entre aspas, entusiasmados com o jogo de segunda-feira. Se nós não ganharmos o jogo amanhã, o jogo de segunda-feira passa a ter um significado muito reduzido para nós. A pressão deixada aqui pelo técnico encarnado, que ainda assim não quis deixar de manifestar o desejo para o jogo de amanhã, do clássico, diz que prefere que seja o primeiro classificado a perder. Do outro lado, o Custódio pede uma equipa corajosa para o jogo desta noite do Alverca no Estádio da Luz. E esperamos um jogo difícil, muito difícil, onde nós temos que ser batalhadores, lutadores, onde temos que ter coragem para jogar também, saber os momentos do jogo, saber diferenciar em que zona do campo estamos a pisar, seja ofensivo ou defensivo. É muito importante essa competência da nossa parte. As antevisões para o jogo de mais logo, aqui de Custódio, o treinador do Alverca, e também de José Mourinho. O Benfica Alverca joga-se esta noite a partir das 8h30. E por causa da emissão especial de acompanhamento da segunda volta das presidenciais, este duelo, ao contrário do habitual, não conta com relato aqui em direto na Rádio Observador. Além deste Benfica-Alverca, pode ainda haver durante esta tarde o Nacional Casa Pia, por volta das 13h30, e o Sporting de Braga-Rio Ave a partir das 6. Dar-lhe conta que, apesar de não termos relato em direto do Benfica-Alverca, vamos contar com pequenos momentos de reportagem e de apontamento e acompanhamento desse mesmo resultado. Ainda no desporto, Carla, Portugal perdeu frente à Espanha por 5-3 na final do Campeonato da Europa de Futsal. O que quer dizer que os espanhóis vingaram a derrota da final de 2018 e voltaram aos troféus na modalidade, depois de um interregno de 10 anos. No final do encontro, Jorge Brás reforçou o orgulho que sente na equipa portuguesa. O técnico dá os parabéns à Espanha e aponta já para o regresso aos títulos. Erguemos-nos, fomos Portugal, fomos para cima, muito. Cometemos erros, que a Espanha também soube aproveitar muito bem, soube nos esticar, soube nos desgastar em alguns momentos, quando perceberam determinadas nuances do jogo.
Parabéns à Espanha, recuperaram algo que agora cabe-nos a nós recuperar. Eu pensei que só ia ter que ir recuperar um, ficámos sem os dois, temos que recuperar dois. Já as declarações de Jorge Brás, o selecionador da seleção portuguesa de futsal, depois de ter perdido a final do Campeonato da Europa, já a pensar nas próximas competições. Portugal despede-se assim da competição com um segundo lugar no Europeu, competição para a qual a equipa portuguesa não perdia há já 16 jogos. E, Carla, a Leiria foi uma das zonas mais afetadas pelo mau tempo. O Presidente da Câmara, Gonçalo Lopes, já votou a esta hora. Já votou e nesta altura vai ser através da SIC Notícias que vamos ouvir as declarações do autarca de Leiria. Deles, que também viram afetado o seu património, estão presentes, foram convocados e estão presentes e estão a cumprir aquilo que é uma missão muito nobre e que devemos defender e não pode ser abalado nem por tempestades, nem por outro tipo de calamidades, que é a democracia, que é um bem que devemos respeitar no nosso país e promovê-la num momento tão difícil como este. Eu compreendo também aqueles que não vêm até aqui votar, ainda há muitas freguesias sem luz, muitas pessoas com a casa destruída. Sim, hoje é possivelmente uma das eleições onde irá existir uma das maiores abstenções de sempre, acho que se compreende. Uns porque não tiveram informação, outros porque têm outro nível de preocupações e por isso a abstenção, se há uma abstenção que pode ser compreendida, é a de Leiria e de todos os territórios afetados. No entanto, há muita gente que sempre votou na vida e mesmo com dificuldades, hoje vai querer manifestar aquilo que é a sua visão para o futuro. E o que interessa hoje é o início também de um novo futuro. Adiar eleições, neste caso, não se justifica? Nós tivemos uma junta que adiou, não tinha condições para realizar, respeitámos a posição da Junta de Freguesia, portanto tomámos essa decisão, será feita para a semana. As outras fizeram um esforço muito grande para abrir as mesas de voto. Naturalmente são condições muito excepcionais, uma vez que muita da população não teve acesso, ainda não tem acesso à eletricidade, não viu televisão e a verdade é esta, desde que isto começou há cerca de 11 dias, para nós os dias são todos iguais e por isso um dia de eleições acaba praticamente por ser um dia igual aos outros e porventura muitos deles não têm ainda o discernimento de perceber que hoje é um dia importante para a democracia portuguesa. Ou seja, o apelo é mesmo vir votar? Sim, deixar um apelo. O apelo não chega às pessoas de Leiria, infelizmente, porque estão impedidas muitas delas de comunicar também, mas para o resto do país, participem na votação, tenham na sua mão o poder de decidir, cada voto é importante e é importante porque a democracia representa também o futuro de Portugal. Obrigada, Gonçalo Lopes. Gonçalo Lopes é o Presidente da Câmara de Leiria a dar o exemplo. Votou esta manhã na Escola Francisco Rodrigues Lobo, já a avisar que esta será provavelmente as eleições com uma das maiores abstenções de sempre no Conselho, mas diz também que é uma alta abstenção que pode ser compreendida. Neste momento, e o ponto de situação feito por Gonçalo Lopes é importante, houve uma junta de freguesia que adiou as eleições, não tinha condições para a realização do ato eleitoral. As outras, de acordo com o autarca de Leiria, diz que fizeram um esforço muito grande para conseguir abrir as mesas de voto, recordando também que desde a passagem da depressão Cristina, a população de Leiria muita dela não tem eletricidade, não viu televisão, não pôde acompanhar a campanha eleitoral. Ainda assim, Gonçalo Lopes deixa o apelo ao voto no resto do país. E é desta forma que fechamos a edição das 9 com a Carla Jorge de Carvalho.